Os hipoglicemiantes ou antidiabéticos são medicamentos usados para diminuir a quantidade de glicose no sangue. Geralmente, são fármacos de uso oral no tratamento da diabetes mellitus tipo 2. Os hipoglicemiantes orais são representados pelas sulfonilureias e pelas biguanidas. As sulfonilureias agem estimulando as células beta das ilhotas de Langerhans para a secreção de insulina e as biguanidas diminuindo a absorção de glicose ao nível do trato gastrointestinal. Dentre as sulfonilureias, tem as de primeira geração, com a ação mais prolongada, e as de segunda geração, 10 a 20 vezes mais potentes, porém com meia-vida plasmática mais curta. Todas, com exceção da gliquidona, são eliminadas por via renal. As sulfonilureias de primeira geração, como a tolbutamida, a clorpropamida, a acetohexamida e a tolazamida, são drogas de menor potência e administradas em doses maiores. E de exemplo de sulfonilureias de segunda geração, citamos a glibenclamida ou gliburida, a glipizida, glibonurida, a gliquidona e mais recentemente a glicazida. São indicadas para pacientes diabéticos tipo 2 e as sulfonilureias de curta duração devem ser administradas em doses divididas, 2 a 3 tomadas por dia, e as de longa duração podem ser usadas em uma única tomada pela manhã, com o paciente em jejum, sempre obedecendo ao critério da dose máxima exigida. O mecanismo de ação das sulfonilureias. É necessária a existência de certa capacidade secretora de insulina pelas células beta das ilhotas de Langerhans, para que estes agentes sejam eficazes, já que o principal mecanismo de ação é o estímulo dessas células. Elas facilitam a liberação de insulina dos grânulos armazenados nas células beta do pâncreas. Acredita-se que sua ação inicial é a de aumentar o influxo de cálcio para o citosol da célula beta, facilitando a passagem desse cátion através da membrana. O tratamento agudo resulta em secreção aumentada de insulina, mas a terapia crônica produz uma secreção mais rápida, pois aumenta a sensibilidade das células beta de tal forma que se obtém níveis normais ou quase normais de resposta insulínica com níveis glicêmicos mais baixos. As sulfonilureias, especificamente a cloropropanida, além dos efeitos sobre o metabolismo dos carboidratos, apresentam atividade antidiurética, que depende da potencialização da ação tubular da vasopressina, pois induz no túbulo distal a liberação da AMP cíclico. Outras sulfonilureias, como a tolbutamida, a acetohexamida e a glibenclamida, apresentam o efeito oposto, promovendo o aumento da excreção da água livre. Alguns pacientes tratados com clorpropamida podem desenvolver hiponatremia e intoxicação aquosa. Observa-se também um rubor de face, pescoço, cefaleia, taquicardia e hiperemia das conjuntivas. Isto tem sido atribuído ao aumento da produção de acetaldeído e serotonina, determinado por um bloqueio de etanol sobre a aldeído desidrogenase, que é uma enzima-chave no metabolismo dessas substâncias. A toxicidade das sulfonilureias atualmente usadas é baixa. Deve-se levar em conta o risco de coma hipoglicêmico com drogas de ação mais longa, principalmente a clorpropamida, que apresenta excreção renal lenta e não metabolização. Também podem apresentar sintomas como anorexia, náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal. Biguanidas. De que são compostas as biguanidas? As biguanidas são compostas com duas moléculas de guanidina ligadas por cadeias de radicais metálicos e são diferentes de biguanidas, pois enquanto aquelas contêm 2 grupos com 3 átomos de nitrato cada, estas encerram um agrupamento de 5 átomos de nitrato. Indicação: as biguanidas são usadas com cautela. Pode melhorar a diabetes tipo 2, associando com a obesidade e hiperglicemia sem cetose.
e em doses bem ajustadas não predispõem do risco hipoglicêmico, metabolismo e excreção das bigamidas. A absorção é incompleta, apenas 50% é absorvida. Um terço é metabolizado no fígado e 2/3 são excretados pela urina. Os metabólitos são inativos e a excreção renal mais rápida. A ação hipoglicemiante é de curta duração, não se intensifica na presença de doenças renal ou hepática. Estudos mostram que a fenformin possui efeito celular direto, aumentando a capacidade de glicose nas mitocôndrias isoladas, onde há interferência na transferência das ligações de alta energia para a ADPC, sugerindo que o composto iniba a fosforilação oxidativa. Muitas evidências indicam que a principal ação das bigamidas se situam ao nível do trato gastrointestinal, retardando a absorção dos carboidratos, provocando a melhora na tolerância à glicose oral. Ao contrário do que acontece com as sulfonilureas, a atividade hipoglicemiante das bigamidas não depende da presença do pâncreas, sendo ativa em pancreatitomatizantes. Efeitos: aumento da produção de ácido láctico gera um acúmulo na circulação. Contraindicação: paciente com insuficiência renal, hepática, pulmonar e principalmente doenças cardíacas, que predispõem à hipertensão arterial e choque. Medicação de primeira geração: tobutamida, comprimido, acetaxamida, tolanamida, compropamida. Segunda geração: gliboparida ou glibeclamida, glipizida e glicadona. Os antibióticos beta-lactâmicos são um grupo de antibióticos que compartilham de um mecanismo de ação comum, a inibição da síntese da parede bacteriana, que é formada por polipeptidglicano. As bactérias gram-positivas têm uma parede celular mais simples, logo, ela é menos patógena e se torna mais fácil o antibiótico entrar e ter sua ação farmacológica. Já as gram-negativas têm uma estrutura mais complexa, ela é mais patógena e também induz a resistência. A diferença dessas paredes celulares das bactérias é uma camada de peptidglicano, que é uma camada de proteína e polissacarídeos. Existem 4 subclasses de beta-lactâmicos usados no tratamento de infecções: os penicilínicos, que são os derivados da penicilina, os cefalosporina, que são o que possui o maior número de moléculas semissintéticas, os carbapenéicos e o clavulanato, que possui a menor quantidade de células semissintéticas. Os efeitos adversos são considerados bastante seguros e inóculos para o homem, devido ao seu mecanismo de ação, que, como já referido anteriormente, é específico para células bacterianas, pois apenas estas possuem uma parede celular com peptidoglicânico. Considera-se então que os beta-lactâmicos possuem baixa toxicidade direta. Apesar disso, eles possuem alguns efeitos adversos que devem ser referenciados, tais como irritação, gastrite, convulsões em doses elevadas, citopenias, coagulopatias, distúrbios renais, reações do tipo disulfiram, neurotoxicidade e hepatotoxicidades. Além desses, outros efeitos habituais são as superinfecções, causadas por bactérias endógenas resistentes ao antibiótico usado por fungos, podendo causar diarreias, flatulências ou candidíase vaginal. Os aminoglicosídeos vão ter como mecanismo a aderência à porção 30S do ribossomo. Terá um núcleo ativo aminociclitol, vão penetrar no citoplasma,
ligar-se irreversivelmente à porção 30S do ribossomo, impedindo então a tradução do RNA mensageiro e, como consequência, interrupção da síntese proteica. São bactericidas de amplo aspecto. Efeitos adversos. Ototoxicidade, que são danos progressivos nas células sensoriais do sentido da audição. Nefrotoxicidade, que são danos nos túbulos renais. E bloqueio neuromuscular e paralisia. As tetraciclinas, que podem ser usadas para bactérias gram-negativas quanto gram-positivas, terão seu mecanismo de ação a ligação na subunidade 30S do ribossomo. Inibem a ligação do tRNA durante a tradução gênica. Inibem a síntese proteica em mamíferos, especialmente ao nível das mitocôndrias, impedindo a replicação e também levando à morte celular. É possível que as bactérias adquiram resistência através desses genes, em plasmídios e outras bactérias, codificando a proteína e expulsando a tetraciclina da célula, o que pode ser caracterizado como uma resistência adquirida das bactérias. Tem como seus efeitos queimação, cólica, diarreia, boca seca, náuseas. As rifamicina são um grupo de antibióticos que são sintetizados naturalmente ou artificialmente pela bactéria Amycolaptosis rifamicínica. Eles são uma subclasse da família maior das ansamicinas. As rifamicinas são particularmente eficazes contra micobactérias e são usadas para tratar infecções por tuberculose e lepra. O grupo da rifamicina inclui os fármacos ciclos de rifamicina, bem como os derivados de rifamicina, rifambutina, rifampentina, rifamlaxil e rifaciclina. O principal mecanismo de ação é a inibição da atividade RNA polimerase DNA dependente. Embora tenha boa ação antibacteriana, tem sido reservado para tratamento de hanseníase e tuberculose, em associação com outros bacterianos, causando rápida resistência, principalmente por mutação na unidade B da RNA polimerase. Reações adversas e efeitos colaterais. A aplicação tópica da rifamicina SV sódica é geralmente bem tolerada. Podem ocorrer casos de manifestações alérgicas cutâneas em pacientes sensíveis, que regridem com a suspensão do medicamento e com medidas terapêuticas sintomáticas. Contraindicações. A rifamicina SV sódica está contraindicada a pacientes com antecedentes de hipersensibilidade às rifamicinas. Macrolídeos ligam reversivelmente a subunidade 50S dos ribossomos e impedem a transferência de aminoácidos de RNA transportador para formar proteínas. Assim, dessa forma, bloqueiam a síntese proteica. O termo macrolídeo está relacionado com a estrutura, um anel de lactona de vários membros, ao qual se ligam a um ou mais desoxiglicóis. Mecanismo de ação. Ligam-se de forma reversível à porção 50S do ribossomo e inibem a síntese proteica, atuando sobre a translocação. Sua ação pode ser bactericida ou bacteriostática, dependendo da concentração, da fase e do tipo de micro-organismo. Costumam apresentar maior atividade em pH alcalino. Efeitos adversos. Os efeitos adversos mais comuns dos macrolídeos incluem cólicas abdominais, náuseas, vômitos e diarreia. Há relatos de hepatite colestática acompanhada por febre, dor abdominal, eosinofilia, hiperbilirrubinemia e elevação de transaminases, com o uso de estolato de eritromicida,
mais comum em adultos, principalmente gestantes. Entretanto, com o uso de azitromicina e claritromicina, as alterações são bem mais discretas e em menor frequência. Raramente ocorrem reações alérgicas graves. Os macrolídeos é um grupo de antibióticos que tiveram a eritromicina como único representante de uso clínico geral por 40 anos e tem como ele principal representante. Clorafenicol é um antibiótico de amplo espectro, sendo eficaz contra bactérias gram-negativas, gram-positivas e rickettsia. É um inibidor da síntese proteica bacteriana, por inibição da unidade ribossômica 50S. Sem essa unidade, a bactéria não consegue sintetizar proteínas vitais para a sua multiplicação e sobrevivência. Tem como indicações infecções por Amepopilus influenzae resistente, meningite, se a penicilina não é eficaz ou não pode ser usada devido à suscetibilidade alérgica, conjuntivite bacteriana, febre tifoide, se ciprofloxacina ou amoxicilina mais clavulanato não são eficazes ou não podem ser usados. Mecanismo de ação: inibe a síntese de proteínas devido ao bloqueio específico dos ribossomos bacterianos na subunidade 50S. Inibe a transpeptidação. Não afeta significativamente os ribossomas das células humanas, que são substancialmente diferentes. Esse medicamento é tido como um bacteriostático. No entanto, ele é uma exceção para dois gêneros de bactérias, Haemophilus sp e Neisseria meningitis, no qual esse medicamento tem ação bactericida, mata a bactéria. A resistência ao clorafenicol é produzida pela existência da bactéria da enzima acetiltransferase do clorafenicol, produzida no gene. Este gene é espalhado de estirpes resistentes para não resistentes, através de plasmídios trocados nas trocas através de trocas sexuais bacterianas. A acetiltransferase do clorafenicol usa a acetil-CoA, acetilcoenzima A, uma molécula do grupo acetil importante na geração de energia, para transferir dois grupos de acetil para os grupos hidróxido do clorafenicol, impedindo-o de se ligar ao ribossoma e, portanto, neutralizando a sua ação antibiótica. Efeitos adversos possíveis. Raramente, mas significativamente, pode causar depressão profunda da medula óssea, como pancitopeia, diminuição de todas as células do sangue, uma reação perigosa. Essa depressão da medula óssea não é, nesse caso, reversível. Anemia aplasmática devido à depressão medular, descrita acima. O uso em bebês deve ser reduzido, absolutamente o essencial, porque pode causar síndrome do bebê cinzento, com vômitos, diarreia, hipotermia e cor da pele acinzentada. Uma condição fatal em 40% dos casos. Estudos demonstram que é potencialmente cancerígeno e usado a nível sistêmico apenas quando outros antibióticos falham. É muito eficaz, podendo ser administrado em grandes concentrações, provocando choque tóxico. As quinolonas são fármacos antimicrobianos utilizados em infecções de origem bacteriana. As primeiras quinolonas surgiram no início da década de 60, com a introdução do ácido nalexídico na terapêutica.
A partir de modificações feitas na estrutura no ácido, surgem as fluorquinolonas, tendo ciprofloxacino como representante desta classe. Tal descoberta incentivou a pesquisa por novos derivados, surgindo fármacos como a levofloxacina, a gatifloxacina e o moxifloxacina. A gatifloxacina foi retirada do mercado devido a relatos de alterações glicêmicas, principalmente em pacientes idosos e diabéticos. As propriedades farmacológicas são bem absorvidas pelo trato gastrointestinal superior. Os alimentos não reduzem substancialmente a absorção, mas retardam o pico da concentração sérica. O volume de distribuição geralmente é alto. As concentrações na próstata, fezes, bile, pulmão, neutrófilos e macrófagos excedem as concentrações séricas. Já as concentrações na saliva, ossos e líquido cérebro-espinhal são menores que as plasmáticas. As indicações clínicas, as principais incluem infecções do trato gênito-urinário, infecções do trato gastrointestinal, infecções do trato respiratório, osteomielites, infecções cutâneas e de tecidos moles e atividade contra micobactérias. Os efeitos adversos. As reações gastrointestinais. Temos náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal. Nos distúrbios da pele, confusão, alucinação, ansiedade, agitação, pesadelos e depressão. Mecanismo de ação das quinolonas. Inibem a atividade da DNA-girase ou topoisomerase 2, enzima essencial à sobrevivência bacteriana. A DNA-girase torna a molécula de DNA compacta e biologicamente ativa. Ao inibir essa enzima, a molécula de DNA passa a ocupar grande espaço no interior da bactéria e suas extremidades livres determinam síntese descontrolada de RNA mensageiro e de proteínas, determinando a morte das bactérias. As sulfonamidas são um grupo de antibióticos sintéticos usados no tratamento de doenças infecciosas devidas a micro-organismos. Mecanismo de ação. As sulfonamidas têm efeito bacteriostático e inibem o metabolismo do ácido fólico, por mecanismo competitivo. As células humanas conseguem aproveitar o folato exógeno para o metabolismo, enquanto as bactérias dependem da produção endógena. O grupo das sulfonamidas compreende 6 drogas principais: a sulfanilamida, o sulfixoxazol, sulfacetamida, o ácido para-aminobenzoico, a sulfadiazina e a sulfamethoxazol, sendo as duas últimas de maior importância clínica. As indicações clínicas do cotrimoxazol é indicado nas infecções do trato urinário, altas e baixas, uretrites e prostatites agudas ou crônicas. É utilizado no tratamento de otite média, sinusite e exacerbação aguda de bronquite crônica, como alternativa para pacientes alérgicos aos beta-lactâmicos. A sulfadiazina é a droga de escolha no tratamento da toxoplasmose associada à pirimetamina e como alternativa na malária. A forma tópica da droga é a sulfadiazina prata, indicada comumente na prevenção de infecções em pacientes queimados. Os efeitos adversos possíveis: náuseas e vômitos, cefaleias, cianose, em decorrência de
binemia, reações de hipersensibilidade, danos hepáticos, depressão da medula óssea e alergia a medicamentos desse grupo são muito comuns. O metronidazol. O metronidazol é um fármaco que possui atividade antiprotozoária e antibacteriana e vai agir principalmente contra bacilos gram-negativos anaeróbicos, bacilos gram-positivos esporulados e contra todos os cocos anaeróbios. Está indicado no tratamento de giardíase, amebíase, tricomoníase, entre outros. O mecanismo de ação desse fármaco consiste na inibição da síntese de ácido desoxirribonucleico e na degradação do DNA. Os efeitos adversos desse fármaco são geralmente brandos, mas cefaleias e sintomas gastrointestinais são comuns. A ingestão com álcool pode provocar dores abdominais, vômito e cefaleia. O metronidazol não deve ser usado em pacientes que já apresentaram alergias ao ingerir esse fármaco ou outro derivado, como imidazol. O metronidazol ele pode interagir com outros medicamentos. Entre os principais, podemos citar a cimetidina. Entre as contraindicações, podemos citar que ele deve ser evitado no caso de problemas hepáticos, renais ou diálise. Deve ser também evitado no caso de alergia a estes ou outros antibióticos. E mulheres grávidas ou a amamentar não devem seguir o tratamento com o metronidazol.